Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos começar nossa primeira reunião hoje, com muito prazer, desse nosso grupo de discussões em saúde pública, que é o chamado Thinking Public Health, e hoje com um motivo especial, que é falar sobre autismo, já que no dia 2 de abril, né, próximo, nós vamos comemorar o Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo. Então, hoje nós pensamos em fazer algo especial pela FMSA Brasil, né, todo mundo junto tentando se unir por essa causa, e por isso nós vamos discutir um pouco sobre autismo aqui e também falar um pouco sobre a nossa mobilização nacional, que nós mandamos via lista geral por e-mail para todo mundo. E vamos querer explicar um pouquinho mais sobre ela aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar. O objetivo dessa reunião é que seja realmente um momento bem prático, bem interativo mesmo. Então, eu vou explicar mais à frente, mas todo mundo vai poder participar e todo mundo vai poder dar a sua opinião e falar um pouco, já que é uma reunião realmente de discussão, certo? De opinião e para vocês poderem aprender um pouco mais sobre o tema de autismo com pessoas que estão mais à frente trabalhando com isso, que é o pessoal da FMABC, que eu tenho o prazer de ter aqui comigo, e nossa nome, Joane, que também topou essa mobilização e está nos ajudando também aqui. E nós temos a honra da presença desse pessoal todo para nos ajudar a conduzir essa reunião. Então, vamos começar já com o pé direito, né? Com pessoas bem especiais aqui ao nosso lado. E espero que vocês gostem, né? Vou explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa agenda de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem enviar aqui por questão, tá? Por enquanto, eu tenho que deixar todo mundo no mudo, senão acaba que a qualidade do áudio fica um pouco ruim e o pessoal não escuta direito. Mas, e vira bagunça também, né? Todo mundo sabe. Mas depois, quando alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, como eu vou explicar, eu vou liberar o áudio individual, tá certo? Bom, primeira coisa, bem-vindos ao nosso grupo de discussões que nós vamos trabalhar aqui hoje. O objetivo desse grupo é realmente que a gente possa finalmente discutir alguns temas de saúde pública e não somente realizar campanhas e projetos com isso. A gente vê que na FMSA Brasil nós temos uma grande participação dos coordenadores locais, eles sabem fazer muito bem campanha, projeto, evento. Nós aprovamos FIPs assim realmente de muita qualidade, mas falta um pouco às vezes a capacitação, o conhecimento maior sobre aquele tema, e é isso que a gente quer trabalhar aqui por meio dessas reuniões nacionais. A gente quer poder capacitar mais os coordenadores locais para que eles possam realmente falar com mais propriedade sobre alguns temas em saúde pública. E o primeiro deles, falando já hoje, é o autismo. Bom, qual é a nossa agenda da reunião? Primeiramente, eu estou apresentando para vocês o grupo, né? Isso aí eu previ 5 minutos mais ou menos. Logo em seguida, nós teremos a palestra, uma mini palestra da Isabela, da Chu e da Mônica, que são da FMABC, que é basicamente para conversar um pouco sobre autismo, que é a parte principal, digamos assim, da nossa reunião hoje. Logo em seguida, nós vamos ter 15 minutos com as meninas também da FMABC, mais a nossa nome, Joane, que vai falar um pouquinho sobre o projeto Dr. Blue, Ser Azul, que inclusive está bem assim reconhecido hoje nacionalmente e internacionalmente. Então, vamos falar um pouco sobre o projeto, as perspectivas para o projeto e, bom, logo em seguida nós vamos também ter uma sessão de perguntas e respostas. Né? No caso, teremos 10 perguntas, cada uma durando no máximo 2 minutos e respostas no máximo de 3 minutos, que é justamente o foco do nosso debate. Então, hoje não é só uma apresentação, não é só a gente falando, a gente explicando, mas é vocês também perguntando, tá certo? Então, nós teremos um momento específico para vocês perguntarem e manifestarem alguma opinião ou falar alguma coisa que vocês quiserem, tá certo? E as meninas, no caso, vão poder responder para vocês, tanto as meninas da FMEBC quanto a nossa nome. E no final, no finalzinho já, eu terei mais 15 minutos para falar um pouquinho sobre a nossa mobilização nacional do dia 2 de abril. Então, nós temos um tempo previsto para a reunião de 1 hora e 45 minutos. Talvez podemos acabar antes, mas vai depender um pouquinho de vocês também. Mas esse é o nosso teto máximo, digamos assim, da reunião, tá certo? Bom, para começar então, eu queria falar só um pouquinho sobre a importância da discussão desse grupo, que, como eu já tinha falado para vocês antes, é preparar vocês, né, todos nós, na verdade, para discutir temas e advogarmos por causas em saúde pública. Então, nosso principal objetivo aqui não é só orientar sobre como fazer uma campanha ou sobre como fazer um projeto, mas é principalmente capacitar a FMSA Brasil no tópico de advocacy. Muitos de vocês devem conhecer esse termo, então não conhecem ainda, mas é uma vertente da FMSA Brasil que nós estamos trabalhando cada vez mais, né? Assim, a nível internacional é algo muito focado. Então, o que é que nós queremos através do advocacy? É preparar as pessoas para poderem debater e defender alguns temas perante a sociedade. Então, se no futuro nós queremos ser agentes modificadores da saúde, nós temos que ter algumas ferramentas de comunicação e argumentação que possam nos permitir que a gente realmente vá às autoridades, que a gente vá para a sociedade levando algo que é embasado cientificamente
e que possa realmente ser aceito, que possa realmente se tornar uma política pública de saúde. Aqui nós queremos também fornecer algum suporte para vocês em termos de campanhas, projetos e eventos, como a gente vai fazer agora falando um pouquinho sobre o projeto Dr. Blue. Vamos querer estimular também a troca de experiências e opiniões entre vocês, naquele momento que eu reservei para o debate, tá certo? Que ele dura 50 minutos, que é o nosso período mais longo da reunião, digamos assim, que é para vocês falarem. E, finalmente, nós queremos estimular a educação médica dentro de todas as questões de saúde pública. Para quem não sabe, eu fui LOME também, quando eu era coordenador local, então eu sou apaixonado pela educação médica e acho que toda ação da FMSA Brasil, ela tem sim que trabalhar a educação médica, tá certo? Então, nós queremos, através desse grupo aqui, também estimular vocês a pensarem como a gente pode aplicar todo esse conhecimento de F à nossa própria formação, tá ok? Bom, então agora nós vamos passar para as meninas da FMABC, que vão apresentar um pouquinho, né, aquela primeira parte que eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui a agenda só para vocês lembrarem. Opa, aqui. Então, esse primeiro momento da gente de 20 minutos, com elas falando um pouquinho sobre autismo, vamos explicar um pouquinho sobre autismo para todo mundo, para a gente poder entender um pouco mais e poder abordar isso na nossa mobilização. Então, eu vou compartilhar aqui a tela delas com vocês. Meninas, podem começar. Espera só um pouquinho que a gente tá com uma dificuldade pequena. Então tá indo. Aí, agora foi. Bom, primeiro a gente vai apresentar um pouco sobre o que é o autismo. A primeira pergunta que a gente joga para vocês é: o que é o autismo? E quem são os autistas? São pessoas que se balançam o tempo todo sem motivo algum? São pessoas que não sabem olhar nos olhos? Pessoas que só se fixam em uma coisa? Pessoas que só sabem gritar? Pessoas que se atormentam com barulho e coisas desconhecidas? Pessoas que só sabem emitir sons estranhos? Pessoas que não sabem estabelecer relações afetivas? Não, isso não é autista. Essas são apenas algumas características que são observadas nos autistas, só que elas não definem as suas personalidades e nem seus interesses. A partir disso tudo, desse estigma que a gente observou durante algumas pesquisas que a gente fez, que a gente se interessou em aplicar esse projeto na FMABC. Enfim. Então, gente, falando mais sobre a definição mesmo. Bom, o autismo é um transtorno global do desenvolvimento desencadeado por influências genéticas e ambientais. A gente não sabe ao certo o que causa, mas estudos dizem que provavelmente alguma coisa genética e daí por alguma influência ambiental acaba desencadeando, como outras síndromes que existem e por influências ambientais acabam se desencadeando e desenvolvendo. Caracteriza-se por dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações do comportamento, expressas principalmente na repetição de movimentos. Bom, o que a gente observou com os estudos e outras coisas, que as principais manifestações são dificuldade em identificar e expressar sentimentos, dificuldades no relacionamento e manter contato visual. Isso é uma coisa, de certa forma, bem característica de todos os espectros autistas, que eles realmente não mantêm o contato visual. Você pode pedir, pode tentar, mas eles normalmente não olham. Gestos repetitivos, interesse obsessivo e intenso no assunto específico. Essa questão do contato visual é uma coisa muito interessante, que a gente, inclusive, observou nas visitas que a gente fez. Às vezes eu tentava manter o contato visual com uma das crianças e elas faziam de tudo para fugir, ou eu toquei, no caso, numa criança, no ombro dela, e eu não sabia que ela era autista, porque foi uma instituição que tinha crianças de várias síndromes que a instituição cuida.
E aí essa criança sempre tirava a minha mão dela e eu não entendia por quê. Até que chegou a cuidadora dele e falou: ah, ele é autista, ele não gosta de contato realmente. Então isso é algo muito característico deles. Mas isso não é regra. Existem diferentes espectros do transtorno. Uns acometem mais interação social e outros menos. Bom, antes existiam 4 classificações desses espectros autistas. Agora eles reduziram em 2 e provavelmente vão diminuir mais ainda. Agora eles dividem em síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem outras especificidades, que é o autismo clássico, que é esse que a gente conhece e fala mais. E as síndromes se diferenciam nos níveis relacionados aos domínios da sociabilidade, comunicação e comportamento. Esses são os 3 fatores principais no qual elas se diferenciam. E além disso, foi observado também que no autismo clássico, indivíduos com esse transtorno possuem um QI de execução maior que o QI verbal. Ou seja, eles conseguem fazer coisas mais manuais e não conseguem estabelecer uma linguagem, uma conversação, por exemplo. E aqui dá para perceber uma característica clássica do que é o autismo, do que a gente chama de autismo. O autismo em si, então, se baseia em critérios como essa criança se sociabiliza com a outra, como ela se comunica verbalmente, ou pelo olhar, e qual é o comportamento dela, se ela tem esses movimentos repetitivos ou se ela costuma ter algum objeto que ela tenha maior preferência, anda com esse objeto para cima e para baixo. Enfim, são esses 3 critérios mais utilizados para identificar um autista. Mas aí, só para ressaltar que isso não é regra, não sei se todos leram o e-mail que eu mandei para chamar todo mundo. Eu contei de um menino autista que ele quando eu entrei assim na instituição, eu peguei e sentei. Daí o menino, eu não sabia que ele era autista. Ele simplesmente chegou, sentou do meu lado e apoiou a cabeça. Ele não fez nenhum outro contato visual nem nada, mas ele ficou com a cabeça ali. Então não é regra, sabe? Não usem esse negócio de falta de sociabilidade como se, só por causa disso ele vai ser autista ou não, entendeu? E como que a gente diagnostica um autista? Ah, tem um teste, tem teste de sangue, dá para ver no pré-natal, pelo ultrassom. Não, não dá, gente. É um diagnóstico totalmente clínico. É um diagnóstico que pode ser feito aos 18 meses, aos 36 meses de vida, mas geralmente ele é feito numa criança já com uma idade mais avançada, 8 anos, 7 anos, e é relacionado ao tipo comportamental mesmo que a criança está apresentando. Se essa criança mantém contato visual, se essa criança tem uma boa relação com os coleguinhas na escola, qual que é o desenvolvimento dela na escola, qual que é o prejuízo psicológico dela, como que ela, se no desenvolvimento dela infantil, a partir dos 18 meses, por exemplo, ela está se desenvolvendo, ela tá olhando, está fixando o olhar nos pais ou em qualquer pessoa que interaja com ela, e depois de um tempo essas características começam a regredir, pode já ser sim um sintoma de um sintoma não, uma característica que está apresentando um início de autismo, sim. É bem nos detalhes, gente. O grande problema é que muitos profissionais de saúde não sabem identificar. Por isso que muitas crianças são diagnosticadas somente tão tardiamente, né? Com 8, 9 anos. Sendo que o ideal seria entre 18 e 36 meses de vida. E como muitos profissionais também não conhecem, acabam fazendo diagnóstico errado, falando, seu filho está indo mal na escola, não está interagindo com as crianças porque ele tem déficit de atenção. Aí ele é diagnosticado com TDAH. Aí ele passa para um tratamento para TDAH e, na verdade, ele era um autista. Isso também acontece o contrário. Também acontece. E acaba dificultando o tratamento, dificultando o desenvolvimento dessa criança. É uma coisa também importante ser discutida com os pais, na escola, para a gente também,
é que quem cuida dessas crianças são psiquiatras e neurologistas. Muita gente acha que é o pediatra em si. O pediatra pode sim observar esses sinais e indicar um neurologista infantil, um psiquiatra infantil, que são eles especializados em tratar, em cuidar dessas crianças. Tá. E agora a gente se pergunta, né? Tem cura para autismo? Ainda não tem nada que indique para esse caminho, mas existem diversas terapias que podem ajudar a melhorar essa comunicação social, essa interação. E como eu tinha dito antes, é muito importante essa intervenção precoce, entre os 18 e 36 meses. Porque quando diagnosticadas precocemente, a chance de ter essa melhora na comunicação e interação social é muito maior do que numa criança que já tem a síndrome mais avançada. Por isso que a gente achou muito importante a implantação desse projeto. E depois dos questionários finalizados, a gente observou que no início, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano sabiam a mesma coisa sobre o autismo. Aí, a partir disso, a gente concluiu que a faculdade em si não ensina, não aborda esse tema profundamente, e é sim uma síndrome muito acometida no nosso país, no mundo. Estima-se que 10% da população brasileira seja acometida, então isso daria o que? Em torno de 2 milhões? 2 milhões de habitantes. É bastante, e muitas pessoas não conhecem, não sabem como enxergar isso. É importante lembrar também que a síndrome afeta cada criança de uma maneira individual, então não dá pra gente generalizar e falar, basta um tipo de tratamento que vai servir para todos, não. Tem que ser uma coisa bem individual para cada paciente, então tem que ser bem analisado, bem detalhadinho. E as opções de tratamento que estão disponíveis atualmente é o treinamento das habilidades sociais e fonoaudiologia, terapia comportamental cognitiva, análise comportamental aplicada, integração social e terapia ocupacional e medicações. Dá para perceber a partir disso que é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento não só com a medicina, também com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, com a fono. Numa das instituições que a gente visitou, tinha também uma bailarina que ajudava as crianças com um véu. Ela fazia uma atividade que era as crianças se acostumarem com contato de pele. Então, essa bailarina adorou, eu acho que ela acabou fazendo psicologia e ela gostou muito dessa parte de tratar os autistas. Como ela era bailarina, ela usou essa forma de danças com véu, com tecido. Então, ela enrolava as crianças nesses tecidos para elas se acostumarem com esse contato. E era uma coisa incrível, as crianças se sentiam totalmente confortáveis, sorriam, brincavam entre si, se sentiam elas mesmas. Bom, e uma coisa que todo mundo pergunta é sobre a expectativa de vida, né? Todo mundo acha assim, portador de síndrome provavelmente vai ter uma vida diminuída. Não é, gente. Pessoas autistas, elas têm expectativa de vida igual a qualquer outro indivíduo. Aqui, essa frase que a gente colocou no final foi que é o nosso e foi o nosso pontapé para começar esse projeto. Foi o que nos incentivou a concluir o nosso projeto. Que é importante lembrar que devemos sempre preconizar a individualidade de cada autista, assim como fazemos com cada paciente que recebemos, pois só dessa forma eles vão conseguir aprimorar suas personalidades e desenvolver seus interesses. Por que isso? Porque, como o terceiro slide que eu mostrei, não é por maldade, mas a gente sempre tenta não, a gente, por influência da mídia, enfim, por falta de conhecimento, a gente coloca um estigma, fala, autista é aquela pessoa que sempre se balança, e não é bem assim, a gente tem que ver muito além disso, ver que é uma criança, é um adulto,
é uma pessoa que tem suas vontades, que tem seus interesses, e se a gente não conseguir, não propuser esse tratamento precoce, não der essa atenção especial para essas crianças, elas infelizmente não vão conseguir desenvolver os seus interesses, as suas vontades. Os seus potenciais, né? Isso. Essa foto que eu coloquei aqui da Carly é uma criança autista que escreveu seu próprio livro. Quer falar um pouco, Chu? Bom, assim, a gente descobriu isso fazendo o projeto ano passado, que a gente foi correr atrás de mais informações e a gente acabou descobrindo que tem uma menina autista que, com a ajuda do pai, ela conseguiu escrever um livro mostrando o que ela sentia. A primeira frase que ela falou, que foi uma coisa que me tocou muito, foi quando ela estava com dor de dente, e daí ela viu um computador e ela digitou assim, ajuda, dor. E a partir disso, o pai dela pegou e, enfim, ele, como que fala? Ela Investiu em todo o potencial dela. Aí eles conseguiram escrever um livro. Tanto é que você vê, gente, ela tá sorrindo, sabe? Ela tá tirando foto e tudo. Você vê como que, com o tratamento certo, com as ações certas, a gente consegue realmente trazer essa pessoa para a interação social. Tem um vídeo muito legal no YouTube falando desse livro e mostrando como a Carly enxerga. É bem assim, dá uma aflição enorme, porque parece que ela ouve as coisas muito mais alto do que é o normal, e é muita informação ao mesmo tempo. E depois o vídeo vai ficando mais tranquilo, que parece que essa transição dela conseguindo escrever o livro dela, conseguindo se comunicar com o pai, e o resultado é essa alegria que ela mostra nessa foto. É a impressão que eu tenho, né? Recomendo a todos darem uma olhada nesse vídeo, procurarem um pouco mais sobre isso, porque esclarece bastante, assim, a história dela ajuda bastante a gente a entender a síndrome e tudo mais. Bom, gente, sobre o autismo era isso. Agora a gente vai mostrar um pouquinho como foi o nosso projeto. Projeto Ser Azul. Seja uma voz para o autismo. Sejam bem-vindos. Bom, quais eram os objetivos quando a gente pensou nesse projeto, né? Era apenas uma ideia e de repente a gente foi desenvolvendo e ficou uma coisa gigante. A gente viu que, como eu já tinha falado antes, que na graduação a gente mal vê, né, sobre isso. Eu tive uma aula sobre esse assunto que foi super mal dada. Juro que eu não entendi nada do que o professor falou. Mas o nosso principal objetivo, então, era conscientizar os estudantes de medicina, quer dizer, da área da saúde, sobre a síndrome, desmistificando conceitos e mitos sobre isso, porque muitas pessoas não sabem do que se trata, nem, enfim. A ideia era trazer o autismo mais para a realidade dos estudantes da área de saúde. A princípio esses objetivos surgiram a partir das nossas dúvidas mesmo, porque a gente estava querendo fazer um projeto, alguma atividade, na verdade era alguma campanha, depois que se tornou um projeto, que tratasse sobre o autismo. Aí a gente pensou, como eu era do SCOLF, eu era LPOD ano passado, eu pensava com a cabeça de SCOLF, então, saúde pública, como que a gente vai aplicar isso para fora? Aí foi quando eu parei e pensei, o que é o autismo? Eu não sei o que é o autismo, nem sei quem são os autistas. Aí fui conversando com o pessoal da faculdade, era sempre a mesma resposta, não sei, a gente vai ter que pesquisar muito. Aí falei, não, então vamos fazer o contrário, vamos aplicar isso pra gente. Que eu acho que a gente está precisando mais do que o pessoal de fora, porque afinal quem que vai diagnosticar, quem que vai cuidar, somos nós. E esses conceitos errôneos, esses mitos, esses estigmas, cabiam a nós mesmos. Nós temos esses conceitos ainda. A partir disso, a gente pensou numa estrutura para o projeto. No início, foram 4 dias de atividades com todos os participantes. No início, a gente teve um dia de Cinemed, onde a gente apresentou Rain Man. É um filme muito bom, se vocês quiserem assistir e entender um pouco mais, eu super indico.
É muito bom mesmo. Aí, nesse dia, antes do filme, a gente deu um questionário para os alunos que estavam presentes, questionário de 10 perguntas, para a gente ter uma noção do que eles sabiam sobre o autismo antes de começar o projeto, antes de começar qualquer informação. Aí teve a apresentação do filme, depois do filme a gente discutiu um pouco sobre o questionário, tiramos algumas dúvidas e também falamos um pouco do filme. Depois do filme, no outro dia, a gente teve uma capacitação com uma terapeuta ocupacional e com uma psicóloga. A terapeuta ela tinha um grande contato com crianças autistas, ela conseguiu passar bastante as experiências dela para a gente. E a psicóloga falou melhor sobre como que eles cuidam das crianças, o tratamento desde o início, se existe cura, se não existe. Falou mais sobre a síndrome em si, né? A psicóloga. Enquanto a TO, ela mostrou. Ela tem um paciente autista, então ela foi mostrando como é que era no início. Ela falou assim, ela trabalha acho que 5 anos com o mesmo paciente. No início ela dizia que ele não conseguia ter nenhum contato com ela. Ele não conseguia nem ir ao banheiro, assim. Você falava pra ele ir ao banheiro, ele não ia, fazia xixi e cocô nas calças. Ao longo desses 5 anos, agora ele consegue ir no banheiro sozinho, consegue fazer as coisas. Agora eles até cozinham juntos. Parece que é pouco, né? A gente vê, nossa, 5 anos pra fazer tudo isso, mas não. Para eles é um grande avanço isso. E depois de toda essa capacitação, discussão com o filme, a gente teve as visitas, que foram um dia só para cada participante. E foram em duas instituições. Uma instituição que é o Centro Lume, que fica em São Paulo, e a outra que chama Associação Métodos Especiais. Essa fica em Santo André. A Centro Lume, ela cuida de crianças autistas. É um centro mais especializado nisso, porque eles só cuidam de autistas. Então, a vida deles é uma rotina bem fixa, tem horário para cada coisinha que eles vão fazer. É bem metódico mesmo, para eles aprenderem com essa rotina a se desenvolver. Já o método, como eles cuidam não só de autistas, eles cuidam de pessoas com síndrome de Down, com retardo mental, com síndrome de Williams. O legal também é que a gente conheceu outras síndromes que a gente nem sabia que existia. Pelo menos eu não sabia. Ou pelo menos a gente nunca viu, assim, né? Que nem síndrome do triplo X. Alguém já viu um paciente assim? A gente já, né? E aí foi muito legal, as duas instituições são super pegaram a gente assim com braços abertos, receberam a gente com muito carinho, só que deu para comparar muito o desenvolvimento dos autistas em si. Pronto, passou a moto. Deu para comparar muito os autistas, que o tratamento especializado, o tratamento que é focalizado somente neles, é muito mais eficaz do que um tratamento que abrange mais de uma síndrome. Porque eles são crianças que necessitam dessa especialidade, desse foco em cima deles, para sempre, cada dia, bater na mesma tecla, porque eles aprendem por repetição e não por uma explicação boa e bonita e bem didática. Não, tem que repetir sempre os mesmos gestos, as mesmas atividades, desde escovar os dentes até fazer xixi e cocô no banheiro. E depois a gente teve a finalização do projeto com outro filme, que foi um questionário em busca de um documentário, desculpa, que a gente conseguiu com uma ONG que chama Autismo e Realidade. Essa ONG que passou pra gente esse documentário. E esse documentário é bem didático também, ele ensina direitinho o que acontece no neurônio, o que acontece no cérebro de cada paciente com autismo. Então, foi um documentário mais para finalizar mesmo sobre o assunto autismo. Depois do filme, a gente passou o questionário novamente para saber o que cada um tinha aprendido com o projeto. Ainda a gente não finalizou a estatística dos questionários, a gente está fazendo isso agora. E só que já dá para perceber uma grande diferença dos que a gente já calculou
dá para perceber uma diferença gritante do primeiro dia e do último dia, que as pessoas aprenderam muito com esse projeto, que pelo menos agora elas sabem que o autismo não é uma doença, e sim é um transtorno, como fala, um transtorno neurológico. Por quê? Qual que é a diferença de um transtorno e de uma doença? Um transtorno acomete ele de uma forma que não depende que o organismo dele responda por um medicamento em si. Não é uma infecção, não é uma inflamação que vai ser tratada, não é uma doença que vai causar um desequilíbrio orgânico nele. Não sei se vocês conseguiram me compreender direitinho. Depois vocês falam. Caso vocês não tenham entendido bem essa parte, vocês perguntam. E a partir dessas... Eu acho assim, o que o projeto me acrescentou pessoalmente foi esse contato que eu tive com as crianças, que foi para mim a coisa mais especial. Além de tirar o meu próprio preconceito de achar que as crianças autistas só sabem se balançar, ou gritar, ou todos aqueles estigmas, o contato que muitos têm olhando para você e desviando o olhar rapidamente, ou outros que vêm só para te abraçar e saem rapidamente, é fantástico. Então, bom, eu já falei um pouco da minha experiência, né, que é do menino lá, acho que eu não me canso de falar, gente, porque toda vez que eu lembro, parece que, nossa, sei lá. Porque a gente vai realmente com muito estigma, né? A gente vai achando que, não vou conseguir fazer nada, ou eles vão ficar no canto deles, eles não vão nem querer olhar pra gente, não vão querer dar a mão nem nada, mas, não, foi totalmente, assim, ao contrário do que eu pensei. Eles realmente têm essas manifestações que a gente já falou, mas ao mesmo tempo que eles têm isso, parece que eles tentam vencer isso. Eu não sei explicar direito, gente, é só sentindo mesmo. Eles são umas crianças muito especiais. Acho que todas as crianças especiais são muito especiais, mas não sei, eles me tocaram também de um jeito muito especial. Só deles chegarem na gente, pedir um abraço, já quebra um preconceito enorme que a gente mesmo já tinha no início do projeto. Agora a gente vai passar umas fotos. Essa foto aqui foi no dia da capacitação com a terapeuta ocupacional Natasha, que é da faculdade. Essas fotos foram do método, porque infelizmente o Centro Lume não permitiu que a gente apresentasse as fotos das crianças. Esse muro foram as próprias crianças que fizeram mesmo esses azulejos com a tinta. Esse contato com essa mão aqui foi também, não sei, é só sentindo, eu acho, para ter uma noção. Essa criança aqui foi uma atividade que a gente colocou uma música para eles fazerem o que eles quisessem no papel. Aí a maioria, óbvio, rabiscava, desenhava. E uma característica muito de criança autista dessa menina é o detalhe. Ela tinha o detalhe de rabiscar sempre na mesma direção, e o papel inteiro. Ela terminou esse papel, ficou completinho de vermelho o papel, mas dá para perceber que quando ela muda de orientação, os riscos, eles continuam nessa orientação. Então, essa é a questão de perfeccionismo, deles serem bastante metódicos em certa parte. Essa menina não consegui trocar nenhum olhar com ela. Ela estava com um diagnóstico recente de autismo, então dá para perceber que ela já é um pouquinho mais velha, então o desenvolvimento dela vai ser um pouquinho mais prejudicado por isso. Esse menino que me abraçou e ficou brincando com essa minha outra amiga, Renata, ele era encantador, ele não olhava no nosso rosto de jeito nenhum, mas ele abraçava a gente que não queria soltar. Essa hora ele me abraçou e eu fui soltar ele porque minha amiga tinha me chamado para fazer uma coisa, ele começou a chorar. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí nisso eu voltei, aí uma outra amiga minha já pegou ele, e aí ele grudava na gente. Aí quando a gente falou que ia embora, ele chorou um monte também, porque ele não queria que a gente fosse embora. Então esse contato com eles foi muito fantástico, porque é legal a gente saber o que é o autismo na teoria, mas saber o que são os autistas na prática é muito melhor, porque a gente passa a ter
essa noção da necessidade do tratamento precoce, do diagnóstico precoce, e passa a perceber que eles não são apenas teoria. Existem sim, que nem o Rogério, ele não interagiu com ninguém, eu acho que só com o Rafael, que ele interagiu, Rafael da diretoria desse ano, que conseguiu trocar um olhar. Eu tentava falar com ele, ele saía de perto, e ele tinha uma característica que as próprias moças que trabalhavam lá falou, ele só lê revista de ponta cabeça. Aí a gente virava a revista do jeito certo, ele ia lá, revirava de novo. Então era assim que ele lia a revista, ele andava com essa revista para cima e para baixo. E ele tinha o ano passado ele tinha 40, ele tem 40 anos. E é uma criança adulta para sempre. Infelizmente, ele também não foi diagnosticado precocemente, então não tinha muito desenvolvimento social, interação social com a gente. Nessa outra foto aqui, a gente consegue ver mais crianças com síndrome de Down. Esse menininho aqui tinha síndrome de Williams. Os autistas não estavam aqui porque realmente é muito difícil interagir. Vamos brincar, eles se afastavam, não tinham um contato muito grande que nem as outras crianças tinham. Bom, gente, é isso. A gente deixa uma mensagem para vocês que um quebra-cabeça não se monta com peças iguais. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu fui um pouco confusa. Confesso que eu tô nervosa. É a nossa primeira vez. Primeira capacitação nacional. Oi. E qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente. Agora a gente vai abrir um pouco para a Joane, para ela falar da experiência dela. É para a Mônica. Não, mas a Mônica tá na faculdade. Não, a Mônica já chamou. Ah, já? Olha a foto de comunicação. Então, né? Vamos ver, não. É que a Mônica tava na faculdade e eu estou nervosa, então nem tô olhando meu celular. Já faz tempo aqui. Enfim. Desculpa. Só uma última coisinha que eu queria falar, que, assim, pra gente ver toda essa individualidade, toda essa coisa de cada um, a gente só conseguiu ver isso na prática. Porque na teoria a gente vai se prendendo em todas as manifestações e acha que todo mundo vai ter tudo, né? Mas não é isso. Na prática, quebrou tudo, assim, tudo que eu tinha aprendido. E foi inesquecível. Obrigada, gente. Agora a gente abre pra amor, então. Um beijo. Tchau, gente. Onde é que tá? Onde tá? Oi, agora você tá me ouvindo? Sim. Pode falar, Mônica, estamos ouvindo sim. Tá. Tá dando pra me ouvir? Pode começar, tá bom? Então tá. Obrigada. Boa noite. Então, a gente vou contar a experiência com o médico, a gente conversou um pouco sobre isso também. Todas as meninas já falaram, acho que basicamente tudo, mas acho que é muito isso desses espectros diferentes do autismo, que a gente só vai reconhecer na prática, porque é muito fácil um professor chegar e expor pra gente, isso daqui é Asperger, isso daqui é um autista e tudo mais, e é pouco palpável para depois a gente pôr isso em prática, sabe? Como elas disseram, para a gente diagnosticar cedo, precocemente, um autista, que é muito importante, para o desenvolvimento dele, falta um pouco essa experiência palpável. Então, eu acho que um projeto como esse traz essa vivência, vai aprimorar muito a nossa formação médica e que vai auxiliar muito no desenvolvimento
desenvolvimento desses nossos possíveis futuros pacientes. E esse projeto é meio que o nosso orgulho aqui, porque a gente teve uma adesão muito grande. Todo mundo ama o projeto, vai ter autismo de novo, todo mundo vem falar com a gente. E é muito, muito gratificante para todos nós poder apresentar isso de novo. E eu acho que é basicamente isso. Não tem, as meninas já falaram tudo que poderia ser dito sobre o projeto. Aliás, não tem palavras, né? A gente escreveu quanto isso como se diz, gratificante e nos ajuda a aprimorar nossa formação. Acho que é basicamente isso. Obrigada, gente. Ok, Mônica, muito obrigado. Agora eu vou passar um pouquinho para a Joane falar sobre o projeto Dr. Blue, complementar um pouquinho o que as meninas falaram da FMBC e vou projetar a tela aqui dela agora. Todos me escutam? Pronto, Jo, pode falar. Pronto? Tá. Então tá ótimo. Boa noite, então, para todo mundo. Vou falar um pouquinho do projeto, tá bom? Meu Deus. Só um segundo. Pronto. Então, como vocês sabem, o Dr. Blue é um projeto que surgiu da parceria Scofiscome, que surgiu na gestão passada, que foi idealizado pelo Isabel e foi realizado por todo o comitê FMABC. Fez muito sucesso. Ele já foi mandado para 2 eventos nacionais. O primeiro foi a RM, que foi no Panamá, que é a Regional Meeting, que foi representado pelo nosso querido NPO, Daniel, e foi levado para a GA, que foi na Tunísia, e foi apresentado pelo Kevin, num prêmio muito importante para a FMSA Brasil, que é o Rex Crossley. Esse prêmio, ele premia os melhores trabalhos da IFMSA Mundo, de todo mundo, todos os trabalhos de todas as NMOs. E nós concorrimos, e como todos devem saber, nós ganhamos segundo lugar. Isso foi uma questão muito grande para a gente, está todo mundo muito feliz, porque é uma grande visibilidade. Então, as novidades que eu tenho para falar são duas, basicamente. A primeira é sobre o projeto nacional, que eu estava conversando com a Isa, com a Mônica, os principais, que tenham mais contatos do FMBC, falando da possibilidade, na verdade, do desejo de tornar o Dr. Blue um projeto nacional. Então, nós, devido à relevância do tema, realmente a grande quantidade a defasagem, na verdade, de conhecimento nessa área, de ver como é importante um projeto nesse tema, tratando de autismo. Então, nós já começamos uma pequena discussão por e-mail para pensar nesse projeto. E, como todo projeto, eu preciso de um manual, que é o nosso segundo ponto. Nós também, por e-mail, já iniciamos esse debate de criar um manual. Nós vamos começar um grupo para discutir, debater o que precisa ter nesse manual, como é que nós vamos estruturar o projeto, se vamos manter a estrutura que as meninas da FMBC já realizaram, se vamos juntar com a experiência de outros comitês que já vieram falar comigo, que estão super interessados em também aplicar e realizar esse projeto no seu comitê local. Então, vai ser um momento de muita troca de experiência, vai precisar de todo mundo que já trabalhou, ou que tem interesse em trabalhar com autismo e desenvolver esse projeto. Era basicamente isso, era para convidar mesmo, para que todos se sintam parte disso, porque vai ser uma construção nossa, da FMCA Brasil. Para quem sabe esse projeto um dia virar internacional. Um projeto que pode ser aplicado aqui, sei lá, no Canadá, na Tunísia, onde for. Porque, com certeza, ele tem muito potencial. Obrigada.
Obrigado, Joane, muito obrigado pela sua contribuição. Né? Então, pessoal, a Joane vai vir com mais novidades em breve para vocês, tá? Sobre o projeto. E agora nós vamos passar para a nossa próxima etapa dessa reunião, que seria a sessão de perguntas e respostas. Como é que vai funcionar, então? Como eu falei para vocês no início, nós temos um máximo de 10 perguntas, certo? E, no caso, cada pergunta vai durar no máximo 2 minutos e a resposta no máximo 3 minutos. Então, vocês podem perguntar direcionado para as meninas da FMEBC, ou seja, para a Isa, para a Chu e para a Mônica, ou então vocês podem falar direcionado para a Joane também sobre o que ela falou em relação ao projeto, tá bom? No final é que nós vamos discutir um pouquinho sobre a mobilização, mas agora seria mais um momento de debate e discussão mesmo. Então, nós temos 50 minutos reservados para esse momento e vocês vão enviar as questões para mim e eu vou colocar na ordem, tá certo? Pode enviar aqui pelo chat ou como questão mesmo, tá bom? Então, eu vou ficar aguardando vocês enviarem as questões e a gente já vai fazendo pela ordem quem for enviando, tá ok? Então, quem quiser mandar, já pode mandar pelo chat ou então manda para mim mesmo pela questão, tá certo? Podem mandar que eu fico aqui e leio na sequência. Tá? Então, vou ficar aguardando vocês mandarem as questões. Podem se organizar, a gente tem 50 minutos reservados para esse momento. Claro que a gente pode terminar antes, caso vocês não tenham nenhuma questão. Mas o interessante mesmo é que vocês perguntem, que vocês aproveitem a oportunidade para perguntar um pouquinho mais sobre o projeto, principalmente quem tiver interesse em implementar no seu comitê local. Então, esse momento é justamente para isso. A gente quer que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês manifestem alguma opinião. Também não precisa ser só uma pergunta, mas pode usar esses 2 minutos para você falar alguma coisa que você quer em relação à reunião, em relação ao tema. Então, realmente participe, que o momento foi feito para isso, tá bom? Então, quem quiser é só falar que eu adiciono aqui na minha listinha, tá certo? Vou ficar aguardando. Desculpa, quem foi que levantou a mãozinha? Eu não consegui ver. Então, eu prefiro que mandem as questões aqui pelo chat mesmo, então como questão, tá certo? Do que colocar a mãozinha. Podem mandar aqui, fica mais fácil para eu poder ver e colocar na listinha, tá certo? Então, nós já temos uma pergunta aqui da Aimee, tá certo? Eu vou abrir aqui da Unic, ela do Comitê Unic. Eu vou abrir o microfone dela para ela poder perguntar, mas se ela não conseguir, eu já tenho uma pergunta aqui e eu posso ler. Tá certo? Vou só abrir aqui o seu microfone, Aimee. Pode falar. Boa noite, gente. Eu gostaria de saber sobre os autistas. A questão do diagnóstico, eu sei que nós, como futuros profissionais médicos, podemos auxiliar nisso, né? Até se trabalhar na área de pediatria, mas eu queria saber em questão de tratamento medicamentoso. Sabemos que não é uma doença, mas em si, mas sim uma síndrome. Eu gostaria de saber a questão do déficit de atenção, se tem algum medicamento que podemos usar para melhorar esse déficit e, além o que mais poderíamos fazer por eles? Ok, Aimee, agora eu vou abrir para as meninas da FMBC responderem. Se a Joane quiser complementar alguma coisa também, eu abro. Só um instante, pessoal. Podem falar, meninas.
Agora sim. A gente tá apanhando um pouco aqui. Mas então, quanto à medicação, não existe nenhum medicamento que trata especificamente a síndrome, mas algumas manifestações delas podem ser tratadas e controladas, né? Não é bem tratadas. Como alguns pacientes têm depressão e daí a gente usa antidepressivo. Normalmente quem vai receitar isso? O psiquiatra. Ele vai ver direitinho qual que seria o melhor medicamento pro paciente, para cada paciente. Outras coisas como ansiedade, déficit de atenção ou hiperatividade. Todos esses têm que ser analisados caso por caso e ver qual o melhor medicamento. A gente também não sabe dizer qual seria as classes ou os medicamentos específicos, mas bom, aí cada profissional tem que ver direitinho. Normalmente, como eu disse, é o psiquiatra quem vai receitar essas coisas. Como a Chu disse, não existe um remédio que vai tratar o autismo em si, e sim as manifestações que o autismo acaba gerando, como depressão, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade. Pelo menos é isso que a gente leu no artigo. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta. Ok, meninas, muito obrigado pela resposta. Aimee, se você tiver mais algum questionamento, você pode enviar, tá certo? Nós temos mais uma pergunta agora da Maria Olívia, da Univille. Maria, eu vou abrir seu microfone para você falar, tá bom? Só um instantinho. Oi, eu gostaria de saber mais os objetivos do questionário aplicado antes e depois do projeto. É uma estatística apenas local que a gente tem que fazer ou isso se tornaria uma estatística nacional? Vou liberar para as meninas responderem mais uma vez, tá bom? Então, o questionário, como eu disse, ele tem 10 perguntas. Eu vou ler aqui rapidinho as perguntas que a gente colocou. A primeira foi: o autismo é uma doença? A segunda: o autismo pode ser detectado em exame pré-natal? Com um mês de vida, já sei se meu filho tem autismo? Quais são os fatores afetados pelo autismo? Em que período da vida das crianças essas características deveriam aparecer? Qual a sobrevida da pessoa com autismo? Como percebo se meu filho tem autismo? Qual a diferença entre síndrome de Asperger, autismo, TGD, SOE, que é transtorno global do desenvolvimento, sem outra especificidade? Suspeito que meu filho tem autismo. Qual profissional devo procurar? O autismo tem cura? E a última pergunta, que a gente não conta como estatística, era a opinião dos participantes para a gente aprimorar o projeto para esse ano. Essas foram as perguntas que a gente retirou do site da ONG Autismo em Realidade. É exatamente este questionário que a gente pegou deles. Então, é um questionário já aprovado. E a abrangência desse questionário, desse projeto, ainda é local. Por quê? Porque só a FMABC que fez o projeto. Então, a gente vai fazer essas estatísticas como um projeto aplicado numa faculdade, qual foi a eficiência desse projeto na Faculdade de Medicina do ABC. Se todas as faculdades do Brasil, ou se grande parte das faculdades do Brasil de Medicina aplicarem esse projeto e, com isso, a gente comprovar que um projeto de 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, aplicado e trabalhando a ideia de autismo dentro da faculdade com os alunos, consegue melhorar o entendimento, conseguem melhorar essa defasagem que a faculdade, infelizmente, Não supre, não né? supre. Então, sim, a abrangência vai ser nacional e deixa de ser local.
Não sei se eu consegui te responder, senão você fala de novo com a gente. Ok, meninas, muito obrigado mais uma vez. Vou esperar pela próxima pergunta, que já tem um pessoal querendo perguntar. Vou só aguardar novamente. Maria, se você tiver algum questionamento a mais, pode enviar também, se as meninas não tiverem contemplado 100% do que você queria saber, tá bom? Temos mais uma pergunta agora, dessa vez da Juliana Gregório, do Comitê UFRN. Ela está perguntando aqui. Bom, como eu só tive contato com o autismo via site da Carly, que é muito bom, e filmes, queria saber como foi a experiência pessoal de vocês a conviver pela primeira vez com autistas. Então, vou liberar mais uma vez para Isa e para Chu responderem, tá? Bom, gente, sobre a experiência pessoal, eu já falei um pouquinho, né? Não, mas assim, é que eu juro que eu não sei descrever exatamente como é que é. Só sei que é uma sensação única, gente. Eu não, juro que eu não sei, mas é muito bom mesmo, porque é uma coisa que a gente não tem ideia de como que funciona, como é que é, e de repente a gente vai lá e vê e atua e vê tudo na prática. Parece que é uma realização pessoal, sabe? Eu não sei descrever em palavras como é que foi. Por isso que eu incentivo muito todos os comitês a implantarem isso, porque é único e cada um só vai saber o que que é para cada um quando sentir isso, quando estiver na frente com o paciente, enfim, é uma coisa única de cada um. Foi algo muito mágico, porque a gente que estava organizando o projeto, a gente também estava igual os outros que estavam sendo aplicados. A diferença é que a gente tinha lido alguns artigos e eles não. Só porque a gente não sabia também de muita coisa, não. E, como eu já disse, o preconceito era algo meu também. Porque quando eu pensei nessa ideia de o que é o autismo e tal, eu só pensava nisso. Ah, autista é aquela pessoa que não conversa com quem está do lado dele. Enfim, e não é, sabe? É um preconceito quebrado na cara da gente. É ali, você olha para a criança é super. Ela, ao mesmo tempo que ela tem essa dificuldade de socialização, mas isso não significa que ela não vai olhar para você, que ela não vai de jeito nenhum se comunicar com você, porque ela tem outras formas de comunicar. Ou é através de um abraço, ou é através, sim, de um olhar, porque nem todos são avessos aos olhares, mas e outros te pedem colo, sei lá, pegam na sua mão para brincar de roda. É uma atividade, uma experiência incrível, única, que me motiva até hoje a continuar no projeto, a estar junto com a Chu esse ano, que me motiva a gente publicar o trabalho e que eu estou me apaixonando cada vez mais por essa área de neuro, algo que eu não sabia, que surgiu assim de uma curiosidade minha e que parece que eu estou me encantando. Cada vez que eu estudo mais, leio mais coisas sobre isso, mais eu me encanto e mais eu fico sabendo que eu não sei de nada. E a prática em si foi algo que chamou muita atenção da faculdade inteira. No início, a gente teve 80 inscrições da faculdade inteira, do primeiro ao sexto ano. Isso foi algo fantástico, porque até então nenhuma campanha da IF, nenhuma atividade tinha sido alcançada por todos os alunos, mas porque o projeto foi tão extenso, os alunos do sexto ano não conseguiram ficar até o último dia da atuação,
até o último dia das atividades. Alguns participaram dos primeiros Cinemedes, mas infelizmente não conseguiram finalizar o trabalho. Mas só deles terem se interessado, só deles terem dado alguma dica para gente de ONG, que uma dessas meninas do sexto ano me indicou a ONG Autismo e Realidade. Então foi uma troca muito boa. E o diferencial, sim, foi a prática, foi a visita, que todo mundo queria isso e todo mundo se encantou pela prática. E a experiência é única mesmo, não dá pra gente descrever em palavras, infelizmente. Se a gente pudesse fazer com que todos sentissem, sei lá, um pouquinho do que a gente sentiu. É isso, gente. Ok, meninas, mais uma vez, muito obrigado. A gente tem mais uma questão aqui da Aline, da Unimes. Eu vou abrir o microfone dela, se ela não conseguir falar, eu vou ler aqui, tá? Oi, estão me ouvindo? Pode falar, Aline. A minha pergunta é que vocês falaram que a capacitação foi através de psicólogo e terapeuta ocupacional. Como que vocês entraram em contato com elas? Assim, vocês conheciam essas pessoas antes, através da faculdade? Ou foi através das escolas que vocês visitaram? Ou através dos sites das ONGs que vocês olharam? Assim, como que foi? Então, Aline, a gente conseguiu o contato da psicóloga e da terapeuta ocupacional, porque elas são da faculdade, a psicóloga trabalha na faculdade, a Juliana. Ela já tinha dado uma aula para mim, mas não tinha nada a ver com o autismo. Eu só sabia que ela era psicóloga e eu fui até ela, perguntei se ela se interessava pelo tema, se ela conhecia, se ela trabalhava com crianças autistas. Ela não trabalhava com crianças, porque o lugar que ela trabalha não aborda crianças autistas. E ela que me indicou a Natasha, terapeuta ocupacional, que faz trabalhos com crianças autistas. E esse ano, pelo contato com a Liga de Neuro, eu conheci um professor neuropediatra que cuida, assim, de crianças autistas, que é super... sabe muito sobre esse assunto, e ele também está super disposto a ajudar a gente na capacitação desse ano. Também tem uma geneticista que tem uma família, tem uma criança da família dela que tem autismo. Então, por sorte, a gente teve contatos com essas pessoas, mas um pouco assim, o nosso ponto de partida foi, quem que cuida dessas crianças? Psicólogo e terapeuta, principalmente assim no tratamento paliativo, um tratamento que é seguido, né? Então a gente foi atrás da psicóloga de imediato, por conhecer a psicóloga, mas principalmente por saber que quem cuida mais da questão psicológica é o psicólogo em si. Uma coisa que a gente pegou no Google e colocou assim, instituições que cuidam de autistas. Aí aparece uma lista gigantesca. A gente foi pegando e ligando para cada instituição. Nossa, foram muitas. E muitos não. Mas é assim que começa, né? A gente foi assim que a gente conheceu o Centro Lume. O método foi indicação de uma professora nossa. E eu conheci uma outra instituição que se chama Lugar de Vida. Lá eles têm toda uma terapia, toda uma coisa totalmente montada e bem estruturada. E a partir disso, eu chamei eles para virem dar palestra esse ano. Então é assim, vai procurando e achando, e foi assim que a gente foi achando todas as coisas. Tanto é que esse ano nossa capacitação está toda reestruturada com o neuro e com o pessoal da Lugar de Vida, e depois a gente vai trazer pais de autistas para darem depoimento. Foi no projeto do ano passado que a gente descobriu que o nosso professor de histologia tem um filho autista, ele ficou super empolgado com o projeto e ele vai vir dar depoimentos esse ano. Acho que é isso. Antes você pergunta.
Muito obrigado mais uma vez, meninas. Só um instante, vou ver qual é a próxima. A Aimee ainda tem uma pergunta que, na verdade, ela queria saber como era o nome do filme, se vocês têm como repetir o nome do filme. O filme que a gente passou para dar o start do projeto, para chamar a conversa, foi o Rain Man, que fala de um paciente com Asperger. Com Asperger, aí a partir disso, ele retrata bem a síndrome. Acho que, não sei se é muito longo, eu não lembro, mas é bem Não, legal. ele é bem curtinho. Ele tem 1 hora de duração. E retrata bem a síndrome, para quem quer saber um pouco mais. É um dos filmes tops sobre o assunto. Quando você procura na internet, normalmente é um dos primeiros que aparece, é o Rain Man. E o filme que a gente deu na última palestra, que foi o documentário, o nome dele é. Peraí que a gente tá procurando aqui, que a gente esqueceu. Esse é um documentário bem focado e ele tenta mostrar como é que o cérebro da pessoa autista trabalha. É bem didático mesmo. E aí, então esse filme é um pouco mais para saber essas coisas mais teóricas. Eu acho que se chama Em Busca de um Novo Caminho. Espera só um momento, gente. Desculpa. Bom, enquanto a Isa tá vendo aí, esse ano a gente vai passar outro filme. Provavelmente vai ser Meu Nome é Rádio. Acho que é um filme bem conhecido, talvez você já tenha escutado. O protagonista ele tem algumas características de autista, então a partir disso a gente vai iniciar a discussão com o pessoal que vai participar do projeto desse ano. E a gente não estamos planejando passar um outro filme para finalizar, porque a gente vai finalizar o projeto desse ano com os depoimentos de familiares que têm filhos, sobrinhos, enfim, autistas. Vai ser uma coisa mais sentimental, assim, a gente vai finalizar com uma coisa fofa. Bom, Em Busca de um Novo Caminho, Desmistificando o Autismo. ele mostra o autismo como se fosse uma cidade, assim. Aí ele vai explicando cada coisinha e ele vai fazendo analogias, é bem legal. Dá pra entender direitinho. Ok, meninas, muito obrigado. Na verdade, a Fabíola da FPS, ela não está aqui na reunião agora, mas ela me pediu para enviar aqui só um depoimento dela mesmo em relação a algo que ela achou interessante complementar. Ela falou assim: sou Fabíola da FPS. Na verdade, eu não queria fazer bem uma pergunta, era mais falar sobre outra terapia que existe, chamada terapia desenvolvimentista, Floor Time, na qual há uma liberdade maior na forma de expressão do autista e que também permite que ele expresse uma forma de socializar aos poucos e de uma forma mais espontânea. Vale a pena dar uma olhada. Muito obrigada. Então, mais uma sugestão para vocês, para outro tipo de abordagem que a gente tem do autismo. Tá? Vou colocar aqui o nome da terapia que ela mandou, caso alguém tenha interesse em se aprofundar um pouco mais. For time, tá certo? Pessoal, nós ainda temos espaços para 3 perguntas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Aliás, não, desculpa, 4 perguntas, então. Dá para perguntar mais 4 coisas. E a gente encerra esse momento, então. Rafa, você quer perguntar alguma coisa ou você está com a mãozinha levantada? Você quer que eu libere seu áudio, então? Ah, tá. Já temos uma pergunta aqui, da Lívia Tedes. Vou liberar o áudio dela, então. Eu queria saber, nas discussões, nos debates, dos documentários e dos filmes, se vocês contam com a ajuda de algum profissional.
Se a psicóloga permanece com vocês ou são os próprios alunos que levam as discussões? Bom, a ação da psicóloga e da TEA foi mais na capacitação mesmo, até porque elas não têm o tempo para irem e vir com a gente toda hora, né? Mas a gente teve muita ajuda de quem trabalha na instituição mesmo, né? A gente conversou com a Dani, por exemplo, do Método, que era a coordenadora de lá. Ela falou pra gente como que eram os pacientes, qual que era a rotina deles. Então ela foi guiando a gente durante as visitas, não foi tipo jogado e falar, vai lá, tenta interagir, não. A gente teve todo um suporte de quem já trabalha nas instituições. No Centro Lume, principalmente, né? Porque como é uma coisa já bem direcionada, então eles falavam, olha, isso daqui vocês podem fazer, isso não. Então foi bem direcionado. Normalmente, quando vocês forem visitar instituições, essas coisas, vai ser assim, eles vão te dar um caminho, vão te dar um guia, assim. Nós que fomos incluídas na rotina deles e não eles na nossa. Então, como no Centro Lume, eles já têm a rotina deles, toda metódica, cada minuto é uma atividade que eles fazem, então a gente só ia acompanhando essas atividades. A gente interagia de que forma? Nós éramos as tias, que nem as professoras deles, a gente fazia as mesmas coisas que as professoras faziam. Se era para brincar de roda, a gente ajudava eles a brincarem de roda. Na hora de ganhar ou de perder, que nem na rodinha lá, em volta da cadeira. Tem 2 cadeiras, 5 crianças. Quem sentar primeiro ganha. Aí eles ganham, quem sentava ganha cada um ganhava uma coisa que gostava. Um menino ganhava pão de queijo, o outro menino ganhava uma balinha. E os que não ganhavam, no início da brincadeira, ganhavam todos. Mesmo os que perdiam a brincadeira, ganhavam a coisa que eles mais gostavam. Mas conforme a brincadeira ia prosseguindo, só ganhavam aqueles que estavam sentados. Isso para eles aprenderem o que é ganhar e o que é perder. Então, a gente que foi incluída na rotina deles, isso foi uma coisa que a gente deixou claro desde o início, que a nossa intenção era conhecer realmente a rotina e fazer de tudo o possível para a gente não atrapalhar a rotina, não mexer nessa rotina que para eles é algo muito importante. Eu estou batendo bastante a tecla nessa palavra rotina, porque faz parte do tratamento eles seguirem essa rotina. Tanto é que eles se desenvolvem muito mais, como eu já tinha dito, por repetição. E foi algo visível comparando as 2 instituições, porque na Método foi uma coisa mais aberta para a gente. A gente pôde fazer o que a gente quisesse, a gente montou as atividades, então acabou, não tinha uma rotina, não tem uma rotina no Método, até porque eles não têm estrutura para isso, eles cuidam de várias crianças. Com várias síndromes diferentes. Isso, então a rotina lá não existe, porque é incabível pela estrutura. Lá no Método, cada criança tinha a sua rotina. E quando a gente chegou lá, a gente foi tentando ver como é que era cada uma, e a Dani foi ajudando a gente. Ela falou, esse paciente, então, o Rogério, ele é assim, ele gosta de ficar no canto, gosta de ler a revista do contrário. Daí a gente foi meio que aprendendo sobre cada um e tentando se inserir na vida deles, assim. Mas teve esse suporte da instituição, e eu acho que sem isso a gente não teria conseguido fazer tudo que a gente fez. Acho que é isso, gente. Espero que tenha respondido. Ok, meninas, muito obrigado mais uma vez. Temos mais uma pergunta aqui do Douglas Tung. E eu vou abrir o áudio dele. Se ele não conseguir perguntar, eu leio a pergunta dele. Só um instante. Boa noite. Dá para ouvir? Pode falar, Douglas. Tá ouvindo sim. Certo. Eu sou do SCOME e também faz pouco tempo eu sou da Liga de Psiquiatria, aqui na UFC Sobral. E o autismo tem se tornado, assim, assunto de grande interesse aqui
nesses últimos tempos. Inclusive, agora, dia 9 de abril, a gente vai fazer uma palestra com um debate sobre perspectivas do autismo e tal. Aí eu percebi que vocês falaram bastante de capacitação de psicólogos e pedagogas, mas as principais ajudas foram de instituições. Só que aqui em Sobral a gente carece de associações do tipo, pelo menos a gente não tem conhecimento de instituições assim, que possam nos ajudar. Nesse caso, como é que a gente pode executar esses projetos, que nem o Dr. Blue, tal, porque além de documentários, que particularmente aqui na faculdade tem pouca adesão e questionários, como é que a gente poderia abordar o tema, tanto entre profissionais de saúde, quanto entre pessoas da comunidade, em escolas públicas, na rua e tal. Eu queria saber se tem alguma outra forma de abordagem, assim, entendeu? Bom, para falar bem a verdade, a gente não tinha pensado nessa hipótese, até porque a gente não imaginava que o projeto ia ter essa imensidão que está tendo hoje. Mas, pensando agora de imediato, eu acho sim que você pode aplicar o projeto na teoria, nos questionários, com a aplicação dos filmes, com a capacitação. E uma forma de ter prática, eu não sei, talvez seria fazendo pesquisas das instituições que cuidam de crianças especiais em Sobral, né? Acho que é. Acho que é. É em Sobral, né? E, pesquisar se cuidam dentro dessas crianças, se tem crianças autistas, porque que nem a Método foi uma instituição que a minoria era criança autista. Mas essa minoria já deu para ter tido uma prática incrível com elas. Às vezes procurando assim na internet, tudo acaba surgindo. Eu sei que existem muitas amas espalhadas pelo Brasil, se eu não me engano. Então, talvez às vezes tenha uma perto, a gente não conhece bem, mas talvez procurando tem uma ama perto e eles cuidam de autistas. Ou às vezes uma pai mesmo, que tem uma ou outra criança autista. E fora que assim, quando você entra em contato com outras síndromes também é muito válido, né? Não é só o autismo. Então, às vezes, se o autismo não der certo no seu comitê, você pode pegar o autismo como base, o nosso projeto como base, e aplicar para alguma outra síndrome que seja um pouco mais presente na sua região. Porque dá muito certo também. Da mesma forma, acho que muitos não conhecem. Porque é um assunto que a gente não aprende muito, né? A gente vê um pouco na genética, como é que são assim para diversas síndromes, um pouco depois, no decorrer dos 6 anos, mas é só isso, né? A gente nunca vê na prática nada. Então, acho que é válido para qualquer síndrome, assim, nem síndrome de Down, que é um assunto já bem abordado atualmente, mas mesmo assim muitas pessoas não sabem como agir com esses pacientes. Então, é válido também. Outra coisa é ir atrás de professor. Às vezes você é professor de histologia, né? Que nem o meu tem um filho autista. A gente nunca sabe. Às vezes você indo atrás dos seus professores, eles podem ter contatos ou mesmo vivenciar essa Sim. realidade mesmo. A gente se surpreende com isso. Eu indicaria que você conversasse com algum professor neuropediatra, que é a profissão que mais lida com o diagnóstico, né, do autista, e peça alguma informação, se ele conhece alguma instituição que cuide de crianças especiais, alguma instituição que tenha crianças autistas, não seja uma instituição especializada em cuidados de autistas. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui para ajudar, para te dar ideias, para te ajudar em ter ideias também para desenvolver o projeto com esses empecilhos que existem. Quando o projeto começou a crescer, eu pensei nisso, só que não pensei numa solução. Mas a gente pode, sim, ver outras formas, mas com certeza eu acho que a teoria é super aplicável e a parte prática é realmente a gente vai ter que ir atrás pesquisando na sua região a existência de instituições que cuidam de crianças especiais. E qualquer coisa também fala com a gente.
Ok, pessoal, nós temos espaço ainda para 2 perguntas. Então, se alguém mais quiser perguntar, é só colocar nas questões que a gente abre espaço ainda, tá? Bom, pessoal, esperei mais um minuto então, só para garantir que ninguém mais tinha alguma pergunta. E vamos então passar para o próximo item, que é falar um pouquinho sobre a mobilização, finalmente, né, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Então, é um dia comemorado internacionalmente, ele foi adotado pelas Nações Unidas desde 2007, então nós estamos aí há 7 anos já fazendo esse dia, que tem o objetivo de enfatizar a importância do diagnóstico precoce e também do tratamento adequado dos indivíduos que possuem autismo. Então, nós tivemos agora uma apresentação muito completa, muito bacana das meninas da FMBC que trabalham diretamente com esse projeto, que têm uma experiência bacana em relação ao autismo, e elas nos mostraram a importância de um tratamento bem individualizado, um tratamento que possa realmente contemplar algo bem focado mesmo para o paciente com autismo. Então é preciso que a gente entenda um pouco mais sobre isso e leve isso para a população nas nossas campanhas e projetos. E é também uma oportunidade nesse dia de celebrar talentos e habilidades únicas que as pessoas têm quando elas realmente possuem o autismo. A gente viu então que eles têm algumas peculiaridades, né? Atividades manuais, eles são bem melhores nisso. Talvez isso não seja bem entendido pela sociedade ainda, que acham que eles realmente não têm nenhuma capacidade de sociabilização, que a gente sabe que não é verdade. E o importante é levar realmente essas informações e desfazer um pouco do preconceito que ainda existe em relação ao autismo, tá? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre uma parte mais burocrática, que eu acho que muita gente teve dúvida e entrou em contato comigo essa semana, e em relação às FIPs e os certificados. Então, qual é a nossa ideia em relação ao cadastro dessa ação para facilitar mesmo a vida de todo mundo, para que não haja nenhum problema, que não precisem ficar cadastrando FIPs, até porque nós não achamos mais um prazo segundo o nosso regimento interno, mas para não prejudicar ninguém, a gente resolveu fazer o cadastro de uma forma única. Como é que isso vai ser feito? Todo mundo que resolver realizar a mobilização, ou seja, todos os comitês locais que resolverem aderir à mobilização, vão ser incluídos numa FIP conjunta que quando eu falo nós, eu me refiro a mim e a Joane, nome, vamos cadastrar a FIP com a ajuda do Comitê FMABC no solar deles. Então, no solar deles que vai ser cadastrada a FIP, certo? E, no caso, nós vamos. Não será preciso que cada comitê faça a própria FIP, tá bom? Nós vamos fazer a FIP mesmo, tanto a FIP 1 quanto a FIP 2. Apenas os comitês que vieram hoje para capacitação, ou seja, que tiveram pelo menos uma pessoa do comitê aqui, elas vão poder receber certificado pela mobilização, certo? Isso para a gente poder cumprir realmente o que está regimentado no regimento interno de projetos, campanhas e eventos. E os comitês que não vieram, eles podem sim continuar participando da mobilização, mas infelizmente não vão receber certificado. Aqui está errado. Os comitês que não vieram para a capacitação podem participar da mobilização, mas não irão receber certificado. Tá? Isso por uma questão mesmo de regimento que a gente não pode ficar toda hora passando por cima. Então, na verdade, se teve uma pessoa que veio do comitê, automaticamente o comitê todo que participar, ele vai ganhar certificado. Ou seja, se só veio uma pessoa do comitê, mas vão participar 5 na mobilização, as 5 vão receber certificado. Tá ok? A gente só pede para o comitê tentar repassar o máximo possível de informações, ou seja, fazer uma mini capacitação com o pessoal antes da mobilização, para que todo mundo também possa entender um pouco mais sobre qual é o nosso objetivo através dessa mobilização. Tá certo? Então eu peço aos comitês que forem aderir à ideia, que levem um pouquinho do que eu falei hoje, do que nós vamos falar daqui a pouco também,
para que todo mundo possa realmente saber o que fazer no dia, tá certo? Ao final dessa reunião de hoje, eu peço que todos os comitês que tiverem interesse em participar da mobilização me mandem um e-mail, ou seja, npo@ifmsabrasil.org, faltou aí o .org, tá? E com o nome do comitê interessado e quais pessoas do comitê vieram para a reunião de capacitação hoje. Então, vamos supor que você é do comitê Univille, por exemplo. Então, a Maria vai mandar um e-mail para mim dizendo que quer participar da capacitação e que ela estava na reunião aqui hoje e que outra pessoa do comitê, por exemplo, estava aqui também. Né? Mas se só veio ela, ela vai dizer para mim que só veio ela. Entenderam isso? Então, é mandar um e-mail ao final da reunião falando que você tem interesse em participar, que o comitê tem interesse em participar e que vão e falando quem estava aqui na reunião de capacitação hoje, tá certo? E após a mobilização, que vai ser no dia 2 de abril, nós vamos dar o prazo de uma semana para que todo mundo envie para a gente o nome, CPF e e-mail de cada participante e vão enviar, no caso, para o meu e-mail novamente, tá certo? Isso para a gente poder cadastrar todo mundo na FIP2. E aí vão poder receber certificado, tá ok? Bom, o que a gente vai fazer exatamente no dia? Nós enviamos pela lista geral alguns materiais, né? Nós pedimos que vocês, então, quem for participar da mobilização, que imprima panfletos, tá? Aqueles que a gente enviou para vocês, é só dobrar no meio mesmo, é bem simples. Nós também temos outra ideia, em relação ao uso de broches personalizados, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. É o seguinte, em relação àquele lacinho azul que eu falei para vocês, a gente percebeu que ele é mais simbolizante da campanha de câncer de próstata. Então, seria mais interessante conseguir um símbolo mesmo mais personalizado para o autismo. E nós pensamos, chegamos à conclusão, né, eu e vários LPOs que estão no grupo do WhatsApp, que seria mais interessante levar um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça para colocar como se fosse um broche mesmo. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é essa ideia. As camisas personalizadas, para os comitês que conseguiram fazer as camisas, nós também enviamos pela lista geral o modelo de camisa da FMABC. É só mudar o nome mesmo do comitê local atrás da camisa, tá? Bom, e o que mais fazer no dia? Conscientizar a população sobre a importância do autismo na saúde pública e como lidar com pessoas autistas. Divulgar também um pouquinho das nossas ações da FMSA Brasil, ou seja, o projeto Dr. Blue, que vocês conheceram hoje, e tirar muitas fotos para o vídeo de divulgação. Porque, ao final, quando acabar a mobilização, ou seja, depois do dia 2, eu quero juntar todas as fotos que vocês tiraram e registrar isso num vídeo e tentar, quem sabe, divulgar isso o máximo possível, tanto nacional quanto internacionalmente, certo? A FMSA internacional ter noção da mobilização que a gente fez no Brasil todo. E para isso eu preciso realmente que vocês registrem esse momento o máximo possível. Seja através de fotos, seja através de vídeo, todo tipo de mídia que vocês tiverem, eu peço que depois vocês me mandem, para que a gente possa realmente reunir tudo e fazer um vídeo bem legal de divulgação da nossa mobilização, tá? Essa aqui é a camisa que o pessoal da FMABC fez, então, ó, só esse detalhezinho aqui nas costas, tentar mudar o nome do comitê local. Alguns comitês conseguiram fazer a camisa, mas também se vocês não conseguiram, não tem problema, a gente sabe que para fazer camisa não é tão simples assim, com um prazo pequeno, então, se vocês conseguirem é ótimo, se não conseguirem também, não tem problema. O principal é o panfleto que a gente enviou para vocês por e-mail, tá certo? Essa é a ideia do broche que eu falei para vocês, o quebra-cabeça. Então, seria mais ou menos criar. Existe, na verdade, um material muito melhor para fazer isso, que é o EVA. Não sei se todo mundo aqui conhece. É como se fosse aquela cartolina mais molinha. Não sei explicar mesmo como é. Mas é só ir numa papelaria que eles sabem dizer o que é, o EVA. Tá certo? Essa foto aqui foi, inclusive, a Chaine que fez, o comitê UFCG. Ela que bolou esse broche aqui na hora, né? Então a gente tava tendo ideias e ela fez lá na hora, rapidamente mandou pra gente. Pode ser esse azulzinho só. É legal o azul, porque toda a campanha do Dia Mundial de Autismo está ligada a essa questão do azul, né? Que exatamente pelo fato da doença atingir mais, a síndrome atingir mais pessoas do sexo masculino do que feminino, então, por isso a questão do azul. Ou então vocês podem usar esse quadradão todo aqui, mas acho que fica um pouco grande, aí fica a critério de vocês. Eu acho mais legal esse aqui, o pequenininho, porque dá para você realmente afixar com uma agulhinha e colocar na camisa de todo mundo, tá certo? Eu acho que fica legal, fica bem diferente até do que aquele lacinho que já tá meio manjado até, né? Já é usado em outras oportunidades. Então isso aqui seria mais personalizado, tá bom? Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês também. Essas são as orientações básicas. No dia, eu vou mandar mais algumas referências para vocês por e-mail, tá? Vou mandar essa apresentação de slides também por e-mail para que vocês fiquem conscientes do que a gente quer que vocês façam no dia. Mas usem a criatividade de vocês, façam o possível para inovar no que vocês puderem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir falar comigo, principalmente comigo, porque eu estou mais a cargo dessa mobilização, mas
Se tiverem alguma dúvida em relação ao projeto em si, podem falar com a Joane ou então com as meninas da FMABC, que elas com certeza vão ter todo o prazer de ajudar vocês em relação a isso. E realmente vamos tentar iluminar o Brasil todo de azul. A ideia é que quanto mais comitês locais possam aderir a essa campanha, melhor, porque a gente vai realmente poder causar um grande impacto nesse dia, certo? Todo mundo no dia 2 vestindo a camisa. Se não tiverem a camisa personalizada, podem usar uma camisa azul mesmo, combinar todo mundo no dia de vir com a camisa azul. Isso também é uma ideia bacana, tá? Se não der tempo de fazer a camisa personalizada, tentem imprimir os panfletos, né? E divulgar mesmo essa causa o máximo possível. Nós também vamos tentar fazer uma divulgação online, mas a principal realmente é a divulgação que vocês vão fazer nos comitês de vocês, certo? Então levem os panfletos para as universidades, para as praças públicas que vocês tiverem na cidade de vocês, mas eu falei principalmente a universidade, porque é um ambiente que a gente já vai todo dia, então não precisaria vocês se deslocarem para outro local, né? Levam para o hospital universitário, levam para o ambiente da faculdade mesmo, que vocês vão com certeza conseguir sensibilizar muitas pessoas, principalmente aquelas que trabalham com saúde, que muitas vezes não sabem muito sobre autismo, tá certo? Então, essas aqui são as hashtags para animar vocês um pouquinho, tá? Quem quiser depois do final da reunião pode colocar as hashtags no Facebook, eu vou colocar. E vamos iluminar o Brasil todo de azul. Conto com a ajuda de vocês para isso. Mais uma vez, quem tiver alguma dúvida pode falar comigo, é só mandar e-mail ou então só entrar em contato pelo Facebook mesmo, WhatsApp, eu sou bem acessível, então podem falar comigo. Em relação ao e-mail, mais uma vez, peço que no final da reunião, quem tiver interesse já manda logo um e-mail para mim dizendo que vai participar da mobilização, para que eu possa ter um controle dos comitês que vão participar. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar agora nas questões, tá? Que eu posso responder agora, ou então vocês podem me procurar depois. Vou esperar mais um minuto. Caso vocês não tenham nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa reunião. Tá bom? Pessoal, o e-mail é esse daqui, então, npo@ifmsabrasil.org, tá? É só enviar para cá que eu vou registrar os comitês que realmente quiserem participar. Então, se foi só essas dúvidas mesmo, muito obrigado, pessoal. Mais uma vez queria agradecer a Joane e as meninas da FMABC, a Isabela, a Chu e a Mônica também. Então, realmente elas se interessaram muito em fazer essa mobilização nacional. Vieram atrás de mim, assim, realmente querendo fazer, querendo conseguir mobilizar mesmo o Brasil todo em prol dessa causa. E eu fico muito feliz por essa proatividade, por esse interesse mesmo de vocês em quererem trazer uma causa que vocês trabalham no comitê de vocês para todo o Brasil. Isso é muito legal, pessoal. Vocês têm total liberdade de me procurar ou procurar qualquer outro diretor nacional para sugerir uma ideia como essa. A nossa tendência é cada vez mais querer fazer atividades como essa que possam incluir todos os comitês. Eu acho que é algo muito bacana que a gente pode conseguir fazer, elevando sempre o nível das nossas capacitações e discussões. Então, realmente acho que a nossa tendência é melhorar cada vez mais a qualidade das ações. E se vocês aderirem, melhor ainda, porque a gente vai ter realmente um impacto bem legal. Né? Imagina que legal se cada estado tivesse, a gente não tem F em todos os estados, mas se cada comitê local pudesse fazer uma pequena parte em relação a isso, pudesse realmente iluminar um pouquinho a sua localidade de azul e conscientizar o pessoal em relação ao autismo. Seria maravilhoso. Então, estimulo vocês a participarem sempre que possível. Essa é a nossa primeira reunião apenas do grupo de discussões nacionais e quero fazer mais reuniões dessas, quero poder trazer mais temas legais, mas eu também abro para vocês essa liberdade e essa oportunidade de trazerem temas para mim
sugerirem coisas que vocês querem ver sendo trabalhadas aqui, porque vocês têm todo o direito de fazer isso, todo o dever até mesmo como participantes como membros da FMSA Brasil e como Scofians, que todos somos aqui. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Aguardo pelos e-mails de vocês, falando se vocês vão querer participar mesmo da mobilização. Agradeço muito a presença de todo mundo que veio para cá, aqui à noite. A gente sabe que todo mundo tem um dia bem cheio, mas é legal poder todo mundo se reunir e discutir um tema tão legal. Sei que muitos já mudaram a opinião sobre autismo, espero pelo menos. E já vejo muita gente interessada em implementar o projeto. E caso tenha mais alguma dúvida, é só nos procurar em relação ao projeto. Procurem a Joana e as meninas da FMABC, ou então em relação à mobilização, podem me procurar que eu vou responder para vocês também. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Boa noite a todos e até a próxima.